Olá a todos, mais uma vez aqui para os nossos estudos, nossos vídeos de estudos da Ramatiz, da Fraternidade Espírita Ramatiz de Itaguaí. Me chamo Marluza e hoje nós vamos estudar um pouquinho o tema Reforma Íntima. Passamos por um momento tão difícil, que de aprendizado. É importante nós buscarmos saber o que temos a aprender com tudo que está acontecendo à nossa volta. Então vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima. Mas antes, vamos pedir aos nossos irmãos espirituais, nossos anjos guardiões, que nos envolvam, nos orientem, nos guiem, para que possamos internalizar o estudo de hoje, possamos praticar no nosso dia a dia a reforma íntima, possamos compreender, buscar o caminho da reforma íntima. Que todos os nossos irmãos espirituais nos envolvam nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima. E esse estudo foi feito com base no livro Reforma Íntima Sem Martírio, para quem quiser ler, psicografia do nosso irmão Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. É um livro maravilhoso, tá, gente? Tem uma leitura, assim, magnífica, simples e, assim, vai direto ao ponto. Não tem como não compreender. É um livro pequeno, não é um livro grande, mas eu recomendo muito a leitura desse livro. Foi basicamente sobre esse livro o estudo, Mas também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, parte do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Livro dos Espíritos também. Então vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima. Mas para falar sobre reforma íntima, a gente precisa lembrar lá. Por que praticar a reforma íntima? Por que falar sobre reforma íntima? Lá no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, título Sede Perfeitos, tem uma frase, eu extraí uma frasezinha que nós espíritas utilizamos muito, até porque ela é muito importante para nós todos. A gente tem ou deveria ter na nossa cabeceira da cama, para que a gente possa ler todos os dias antes de dormir, ao acordar, que é o reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações. Isso é reforma íntima. Buscar a transformação moral e domar as nossas más inclinações. Isso é o objetivo de todos nós. Deve ser o objetivo de todos nós que abraçamos o Evangelho do Cristo, todos nós que abraçamos a doutrina espírita. Tanto é que a gente fala muito nessa frase, várias vezes, é uma máxima para nós. E para falar de reforma íntima, a gente precisa ir lá no conceito de reforma. Reformar é consertar, basicamente consertar algo que está ruim. Consertar algo que já existe. Algo que já está caminhando, já tem uma existência, Consertar algo que está ruim ali. Isso é reforma, o que é muito mais trabalhoso do que começar algo do zero. Consertar algo que já está, que já tem, já existe, é algo mais trabalhoso, mais cansativo, mais difícil do que começar do zero. O Haroldo Dutra gosta de dizer que, já ouvi ele falando em algumas palestras, que é o mesmo, a reforma íntima é o mesmo que consertar um avião em pleno voo. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está buscando corrigir falhas nossas, alguns equívocos, adquiridos ao longo de todas essas vidas, no decorrer da nossa caminhada espiritual, das nossas reencarnações, ao longo das nossas reencarnações. Então, reforma íntima é basicamente a gente lidar com características da nossa personalidade, buscando aprimorá-las, melhorá-las. Características quais?
características tais como caráter, como temperamento, como valores, princípios, vícios, hábitos, enfim. É a gente buscar melhorar essas características que precisa melhorar nelas, né? Isso é reforma íntima, isso é praticar a reforma íntima. E nessa nossa trajetória da reforma íntima, o maior obstáculo a ser vencido somos nós mesmos, o nosso interesse pessoal. Afinal de contas, esses vícios foram adquiridos e repetidos ao longo de inúmeras existências, né? Para nós formarmos isso aqui que nós somos, o eu, né? A nossa personalidade, foram inúmeras existências, existência após existência, para a gente montar essa personalidade que nós temos, né? Então, foi um trabalho de uma longa existência. Então, mudar alguns traços, aprimorá-los, não é um trabalho fácil. Então, reforma, como nós vimos, não é um trabalho fácil. E não é fácil também praticarmos a nossa reforma íntima. Mas é o nosso maior objetivo, né? Para a nossa renovação espiritual e para nós que abraçamos o Evangelho do Cristo. Mas como vencer esse império do eu, né? Como tirar essa máscara? Como nos libertarmos? A resposta está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler aqui para nós. A questão 919, ela diz assim: Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, autoconhecimento, né? Meio mais prático para nós nos melhorarmos nessa vida, autoconhecimento. Aí, Kardec continua. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? O que Kardec está perguntando é assim, ok, é através do autoconhecimento, mas como é que eu consigo isso? Aí quem responde é Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. É isso, é uma autoanálise. É a gente deitar a cabeça no travesseiro e repassar aquele dia todo, tudo que eu fiz no decorrer do dia. Com quem eu discuti, se eu falei mal de alguém, se eu desejei, tive algum sentimento ruim com relação a alguém, com relação àquele colega de trabalho com quem eu não tenho afinidade alguma, que não está no meu caminho por acaso, porque nós não estamos em lugar nenhum à toa, nós estamos onde deveríamos estar, no momento em que deveríamos estar e com as pessoas que nós deveríamos estar. Então tudo isso é aprendizado, não é por acaso. Então isso é o que Santo Agostinho fazia e é o que a gente deve fazer também, né? Seguir o exemplo, nossa, Santo Agostinho, olha o espírito, olha, e ele está nos dando o mapa, esse é o mapa para você se conhecer. Se analise, veja aonde você ainda está falhando, aonde você pode melhorar e busque ser melhor no dia seguinte. E assim sucessivamente. É isso que Santo Agostinho está dizendo para a gente. Que o autoconhecimento é um mapa para nós chegarmos à nossa consciência. Tá, e aí a gente vai se conhecer. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para nós sabermos quem nós somos. Só que a partir do momento que nós nos conhecermos, nos depararmos com o que nós somos de fato,
a gente precisa aí se aceitar, porque também não é fácil. É difícil a gente encarar quem nós somos, porque é mais fácil a gente negar, né? A negação faz parte ainda da essência de espíritos como nós. Mas a partir do momento que você se deparou, não, eu sou isso aqui, isso é o que eu sou. Então, normalmente, com isso, com o autoconhecimento, surgem sentimentos como culpa, como autopunição, como baixa autoestima, que são sentimentos que a gente precisa combater. Por quê? Porque é importante que a gente se aceite. Nós somos isso aqui. E hoje a gente quer buscar, a gente quer melhorar aquilo que não é tão bom, né? Até essa culpa que a gente sente, ela denota melhoramento, ela mostra que nós melhoramos. Por quê? Porque algumas existências atrás nós fazíamos o mal e ficávamos felizes com isso. Hoje, se a gente faz alguma coisa errada, a gente sente culpa, a gente sente vergonha. Então isso já denota, já demonstra que nós melhoramos, que nós somos melhores do que já fomos. Então é importante que a gente se aceite, né? É importante que a gente aceite outra coisa. Não posso mais falhar. Isso demonstra perfeccionismo. E a gente não está falando aqui de perfeccionismo, de perfeição. Até porque nós estamos muito distantes disso. Seremos perfeitos um dia, mas falta muito para nós chegarmos lá. Nós já temos uma longa caminhada percorrida. Como já falamos várias vezes, temos um conhecimento intelectual muito grande, mas a questão moral é o nosso calo. Tanto é que a frase fala em transformação moral. É essa que a gente precisa melhorar. A nossa questão moral. Então, aceitar que nós já fomos muito piores, que nós já melhoramos bastante, mas que ainda temos muito a melhorar, mas estamos muito longe da perfeição. O Livro dos Espíritos diz que a cada existência nós caminhamos um passo a cada reencarnação nós caminhamos um passo na nossa caminhada espiritual, nós evoluímos um passo na nossa caminhada espiritual. Então, um passo a cada reencarnação. Temos muitos passos ainda, uma longa caminhada pela frente. É nos depararmos com o que nós somos através do autoconhecimento e nos aceitarmos. Aceitarmos não lutarmos contra nós mesmos. Aceitarmos que temos um lado doente que precisa ser recuperado. Essa é a questão. Que nós precisamos buscar a melhora, né? Melhorarmos apararmos essas arestas, mas que isso não vai ser assim, num piscar de olhos, né? Não buscarmos o perfeccionismo, porque isso só vai sabotar, na verdade, a nossa busca, a nossa reforma íntima, a nossa autoiluminação. É preciso que nós nos aceitemos. Um passo de cada vez, é um trabalho gradual. A reforma íntima é processual, é gradual. E aí, o livro aceitarmos esse lado doente que nós temos como parte do que nós somos, né? Do que nós vivenciamos até aqui. E esse livro Reforma Íntima, ele nos dá algumas dicas para a gente buscar essa reforma íntima. Dentre elas, ele bota a postura de aprendiz, a primeira dica. E o que ele quer dizer com postura de aprendiz? Humildade. Basicamente, a humildade. Nos colocarmos no papel de alunos, de aprendizes, aceitando que a vida tem muita coisa a nos ensinar, que o nosso irmão, por mais simples que seja, ele tem algo sempre a nos ensinar, algo que ele sabe mais do que nós sabemos, que por mais que eu detenha conhecimento sobre um determinado assunto, existe uma gama de outros assuntos que eu desconheço e que outros conhecem muito mais do que eu. Então, se colocar
na posição de aluno, de aprendiz. Eu tenho muito a aprender com essa vida. Eu tenho muito a aprender com meu irmão. Essa é a primeira dica. A segunda dica é a observação de si mesmo, que nada mais é do que o autoconhecimento, como Santo Agostinho nos ensinou. Nos analisarmos, buscarmos melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? Analisarmos a nós mesmos, porque a gente consegue analisar o irmão, mas não consegue analisar a nós mesmos, né? A gente consegue ver, né, o cisco lá no olho do nosso irmão, mas não consegue ver a trave no nosso olho, não consegue ver o poste, né, no nosso olho, né? É assim que acontece. É exatamente isso. A gente vê, analisa o outro, mas nunca a nós mesmos. Como eu falei, é mais fácil negar, né? A renúncia é outra dica que o livro nos dá, que a nossa irmã nos ensina, a irmã Dufour. Renúncia, ou seja, é preciso ser seletivo aos ambientes que a gente frequenta. Por quê? Nós viemos de uma longa caminhada de viciações, de quedas. É muito fácil a gente ceder diante das ofertas, dos prazeres. Então, se eu ainda tenho uma certa fraqueza, é melhor que eu deixe de frequentar certos ambientes, se eu tenho compromisso com a minha reforma íntima, com a minha reforma espiritual, com a minha autoiluminação. Um exemplo: se eu quero deixar de consumir álcool, eu vou continuar indo para o happy hour toda sexta-feira, nos bares com os amigos? Eu vou continuar frequentando todo final de semana bares? Não significa que eu não vou ir, não significa que eu não vá mais, mas que eu diminua, entendeu? Que eu renuncie um pouco a esse tipo de ambiente. Outra dica é a aceitação da sombra. Como nós dissemos, nos autoavaliarmos, o autoconhecimento já é difícil. Conhecermos aquilo que nós somos já é difícil. Aceitarmos um pouco mais difícil. Então, é preciso que nós aceitemos o que somos, o nosso lado que precisa melhorar ainda, né? E vermos que nós temos um lado bom, né? Como dito, a gente já foi muito pior. Então, nós já melhoramos bastante. Temos algo ainda que precisamos melhorar, uma boa parte que a gente precisa melhorar. Mas essa parte doente, é preciso que a gente ame, que a gente aceite que não somos perfeitos, né? Mas estamos no caminho para essa melhora. Então, é importantíssimo. Essa mudança para melhor não significa que nós temos que destruir o que nós fomos, não. É dar nova direção e melhor aproveitamento a tudo que nós conquistamos, inclusive os nossos erros, né? Ou seja, aceitarmos os nossos erros como um aprendizado, porque erramos, e buscarmos não errar novamente. Essa é a aceitação da sombra. Os orientais, eles veem isso de uma forma muito mais simples do que nós. Eles têm como símbolo lá, um dos símbolos orientais, o yin e o yang, aquele círculo, um círculo com duas metades perfeitas, sendo que uma é negra e outra é branca, que significa exatamente luz e sombra, bem e mal, que todos nós somos isso. Nós somos luz e somos sombra. É preciso que a gente aceite isso para a nossa autoiluminação. Auto-perdão também é outra dica. Para a gente se aceitar, é preciso que a gente perdoe, é preciso que a gente recomece, a gente aceite que falhou, mas sabendo que não quer mais falhar daquela mesma forma, não quer mais cometer aquele erro. É preciso que a gente perdoe as nossas falhas, né? Tem a ver com a aceitação da sombra também, né? Um complemento. Cumplicidade com a decisão de crescer. Isso nada mais é que disciplina. Eu tenho que traçar um objetivo e seguir aquele objetivo, é uma meta. Traçar uma meta e seguir em frente.
Mas como dito lá sobre a aceitação da sombra e sobre o auto-perdão, as outras dicas, lembrando que a gente vai falhar algumas vezes, mas é importante a gente voltar. Entra na linha e segue. Desviei, volto e sigo o meu objetivo, né? Que isso vai acontecer muitas vezes. Nós somos reincidentes em tentativas frustradas, né? Como dito, né? Nós temos uma tendência à queda. Nós já erramos muitas vezes. Então é fácil a gente se desviar do caminho. E só com disciplina é que a gente vai construir esse novo eu que a gente quer construir. Por isso é importante, né? Essa disciplina. Vigilância. Vigilância aqui, ele quer dizer vigilância com a nossa mente, com o nosso teor mental. Aonde vai a nossa mente? Os sentimentos que eu tenho, pensamentos repetitivos que às vezes não me permitem nem dormir. Esse tipo de coisa, numa discussão, a mágoa que eu sinto com relação ao outro. Então é combater esses pensamentos, vigiar os meus pensamentos, para que eu possa cultivar uma mente sadia. Isso é que é o importante. E como é que eu consigo isso? As dicas são meditação, boas leituras espíritas. Existem excelentes livros. Evangelho, na dúvida, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aleatoriamente, que ali vai ter um texto, quero ler o texto que você precisava ler naquele momento. Bota uma música instrumental, uma música espírita, vai para a internet, inúmeras palestras no YouTube maravilhosas para você assistir, palestras espíritas magníficas, entendeu? Então tem muita coisa, tem o nosso canal lá da Ramatiz, da Fraternidade Espírita Ramatiz, com vários vídeos, assista as nossas exposições, tanta coisa para você cultivar o bom pensamento, um padrão vibratório mental bom. É isso que nós precisamos, vigiar a nossa mente, orai e vigiai. Outra dica, a oração. A gente subestima tanto o poder da oração, né? A gente não valoriza, não dá atenção muitas vezes. É no momento que a coisa fica difícil é que a gente para fazer a nossa oração. É a hora que a gente ajoelha e clama a Deus. E nesse momento a gente percebe que Ele jamais nos abandona. Mas a gente esquece que Deus está ali derramando as suas bênçãos sobre nós o tempo todo. Nós é que somos a antena e que não, na maioria das vezes não estamos sintonizados com Ele. Porque quando nós estamos sintonizados, cria-se a ponte, a conexão naquele momento. E Ele nos dá força, e Ele nos dá fé, Ele fortalece a nossa fé. Então, gente, oração sempre, sempre, a todos os momentos. É um instrumento maravilhoso que nos conecta ao Pai. Pratiquemos a oração. Ela nos fortalece. Através dela, a gente consegue se melhorar. Outra dica, o trabalho. Mente ociosa é a oficina do diabo, e é verdade. Então, trabalhar sempre, sempre, e trabalhar no bem também. Tanto trabalho aí a ser feito, que precisa da gente, né? Tantos lugares, tantos trabalhos no bem a serem feitos, né? Trabalho no bem para o nosso próprio bem. Tolerância. É preciso que a gente pratique a tolerância com o nosso próximo e conosco mesmo. Deus é tolerante. Se Deus é tolerante conosco, por que nós não somos? Com a gente mesmo e com o nosso irmão. Amor incondicional, ou seja, amor sem condições. Amar o próximo do jeito que ele é. Amar aquele irmão difícil, aquele colega de trabalho, do jeito que ele é, tentando compreendê-lo. Amar o nosso marido, a nossa esposa, do jeito que eles são, porque nós nos apaixonamos por eles daquele jeito. Por que agora a gente quer que eles mudem? A gente não quer que amem a gente do jeito que nós somos? Por que a gente quer diferente? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco.
não é mesmo? Santo Agostinho também. E caridade. Caridade. Sem caridade não há salvação. Para fechar com chave de ouro as dicas. Praticar a caridade, gente. Tantos hospitais precisando de voluntários, precisando de visita, irmãos lá precisando de visita, tantos orfanatos precisando de ajuda, precisando de visita, irmãos na rua que precisam de ajuda, que precisam de tudo, inclusive de um bom dia e de um sorriso. Tanta caridade a ser feita, tanto podemos fazer. O trabalho, como dito ali acima, está aí. Falta os voluntários que somos nós, ao trabalho do Cristo. E para finalizar, né, como a gente falou sobre reforma íntima, muitos acreditam que reformar é castigar a nós mesmos, mas o objetivo da mudança, gente, é nos tornarmos mais felizes e integrados à vida. Convivermos melhor com os outros e conosco mesmos. A reforma íntima ela deve ser considerada uma melhoria de nós mesmos e não uma anulação daquela parte doente, como a gente disse, né? É uma proposta de melhoria gradual, passo a passo, degrau a degrau, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Isso é reforma íntima. E lembrando, gente, que a escola aqui, a nossa vida, a escola da vida, ela nos abre sempre as portas para nos reerguermos, nos dá a oportunidade de cairmos, levantarmos e seguirmos a nossa caminhada. Esse é o objetivo aqui. Recomeçarmos a partir dos insucessos do caminho. E eles vão acontecer. Mas a partir do momento que a gente se conhece e quer melhorar, a gente sabe aonde a gente falhou e a gente levanta e busca não cometer aquele mesmo equívoco. A gente cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso, recomeçar sempre, se aceitando, aceitando que somos luzes e somos sombras. Isso é a reforma íntima. Esse é o objetivo do verdadeiro espírita. E para terminar, já que a gente falou em recomeçar, eu queria ler só um poema do nosso irmão, um poeta cearense chamado Braulio Bessa. E o poema é Recomece. Recomece. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré,
recupere a sua fé e recomece novamente. Muito bom, né, gente? Eu amo as poesias dele, em especial essa. Então é isso, gente, recomeçar. Terminamos aqui e até o ano que vem. Que Deus nos dê força e muita fé para recomeçarmos o novo ano de 2021. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Um abraço enorme a todos.